A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Pegue a sua Bíblia, a sua caneca de café, porque você está no Café com a Palavra. Meus amados, o Salmo 107 inaugura o quinto e último livro dos Salmos, período do Salmo 107 até o Salmo 150. Então, os salmos que nós iremos meditar nos próximos devocionais fazem parte do último livro dos Salmos. Hoje nós iremos nos deter no Salmo 110 e eu gostaria de lê-lo com você. Ele diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: Domine entre os seus inimigos. Seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você se manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Irmãos, esse salmo é um salmo de autoria de Davi. Ele é um salmo régio que fala das promessas que Deus trata à realeza referente à casa do rei Davi. Esse salmo também, junto ao Salmo 2 e o Salmo 72, eles são considerados salmos messiânicos, ou seja, são salmos que em quase toda a sua totalidade, ou em sua totalidade, estão falando a respeito do Messias, ou melhor, do nosso Jesus Cristo, né? Pois nesse caso do Salmo 110, ele vai tratar a respeito do ofício sacerdotal de Jesus lá no futuro, né? Davi está olhando por uma janela, é um salmo profético, né? Ele está olhando para o futuro. Esse salmo ele fala sobre a soberania e o ofício do Messias. E ele também vai falar que o Messias é Deus, porque no verso 1 ele chama o Messias de Senhor assentado do lado do outro Senhor, né? Esse salmo também vai mostrar para nós que o sacerdócio do Messias é segundo a ordem de Melquisedeque e que o reinado desse Messias vem da linhagem de Davi. Então, esse salmo fala para nós que Jesus é rei e ao mesmo tempo sacerdote. E não somente rei e sacerdote, mas ele é um rei eterno e um sacerdote eterno. Ele vai mostrar para nós que Davi viu tanto o pai como o filho. Lá no verso 1 ele diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor. Ele está apontando dois senhores, né? Mas nós temos dois senhores, pastor? Não, é apenas um Senhor, um único Deus. Mas o que Davi está querendo relatar é que ele viu o pai e ao lado do pai ele viu o filho assentado. Então é um salmo que revela no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o pai e o filho, ou seja, ele expressa a realidade da Trindade já na Antiga Aliança. Ele também vai mostrar para nós que Jesus, assim como o Pai, é eterno, porque ele sempre esteve, né? E ele vai mostrar que o juramento do Pai para o Filho é um juramento infalível. Tu serás sacerdote para sempre, né? E eu queria trazer aqui para nós alguns ensinamentos muito importantes. O primeiro deles está lá no verso 1 que diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Esse versículo vai mostrar para nós que Jesus ele já era declarado como Deus até no Antigo Testamento. Muitas pessoas têm dificuldade de enxergar a divindade de Jesus. Não sei se porque elas não querem aceitar isso, acredito que alguns sim, e outros porque talvez não enxergam isso ao lerem as Escrituras. Mas nós temos que lembrar que só existe um Senhor e Deus. E aqui Davi dá o título que é dado ao Senhor, o Deus de Israel, também a Jesus Cristo, né?
A outra coisa que nós podemos aprender é que Jesus aqui está sentado à destra do Pai. E nós sabemos que isso vai acontecer após a morte e a ressurreição de Jesus, quando é levado aos céus com poder e com grande glória. E nós vamos aprender que, a partir daquele momento que Jesus se assenta no trono juntamente com seu Pai, como está escrito nos versos de número 1 e 2, ele está aguardando um momento muito importante, talvez um dos momentos mais aguardados de todas as eras. Que momento é esse, pastor? O grande e terrível dia do Senhor. Até o momento, nós vemos os homens cometendo iniquidades, nós vemos as pessoas cometendo todo tipo de pecado e muitos deles passam impunes. Eles cometem atrocidades e parece não haver nem o juízo nem o castigo para eles. Mas haverá um dia em que esse Senhor, esse sacerdote, vingará a todos esses ímpios. Porque o verso 2 diz: o Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Observa também que está escrito no verso 5 o seguinte: o Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Então observa que ele esmaga os reis, que ele tem um cetro de justiça. E o verso 6 diz que ele vai julgar todas as nações. Nós vamos aprender ainda então que se de um lado há um julgamento em um dia específico para todos os ímpios da terra, em contrapartida existe um momento de encontro para aqueles que seguem a Jesus. Porque olha o que diz para nós o verso de número 3: o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Observa que haverá um dia em que Cristo se apresentará glorioso, e nesse dia o povo dele se encontrará com ele. Esse dia será o dia em que nós falamos que será para sempre, né? Em que nós não estaremos mais longe, e sim juntos e perto do Senhor para tudo sempre. O último ensinamento que eu quero trazer para nós é que o sacerdócio de Jesus é completamente diferente do sacerdócio de Levi. O sacerdócio de Levi, ele traz sobre si muitas manchas, muita corrupção, sacerdotes que se venderam, sacerdotes que se prostraram diante de ídolos. Mas a ordem do sacerdócio de Jesus não é a ordem de Levi, mas a ordem de Melquisedeque. E nós aprendemos que o sacerdócio de Cristo, por causa disso, é o sacerdócio que não tem manchas, é um sacerdócio que não tem falhas. Jesus não é como a tribo de Levi, que tem que apresentar sacrifícios por si e para os outros. Jesus é o próprio sacrifício. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto de Hebreus, capítulo 4, verso 14 em diante, que diz assim: tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momentos oportunos. Eu quero concluir dizendo para você que o sacerdócio de Jesus é a melhor coisa que pode ter acontecido para o crente, porque antes os sacerdotes não se compadeciam da fraqueza dos homens, mas Jesus, sendo perfeito, ele se humilhou e viveu como nós, para entender as nossas fraquezas. Assim, ele pode saber quais são as minhas dificuldades e as suas dificuldades, e ele pode entender o quanto nós precisamos da ajuda dele, e podemos fazer isso através da oração. Por isso, feche os seus olhos e vamos clamar a esse sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, que pode me ajudar e te ajudar nos momentos de dificuldade. Feche seus olhos, abre seu coração e vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã, mais uma vez, nós oramos a Ti e clamamos pela Tua misericórdia. Cremos que o Senhor tem assumido o seu posto de sacerdote, o único mediador
entre Deus e os homens. Sabemos que o Senhor está à destra do Pai e que o Senhor intercede por nós a todo instante. Senhor, ajuda agora, neste momento, aqueles que estão em um momento de grande necessidade. Senhor, ó Pai, traga a cura para os enfermos, liberdade para os cativos. Traga, Senhor, solução para os problemas que não podem ser solucionados pelos homens. Porque acreditamos que todo poder e que toda autoridade lhe foram dados nos céus e na terra. E humilde como é o teu coração, o Senhor pode ainda se compadecer de nós. Olha para os necessitados e ajuda-os, Senhor, na sua necessidade. É crendo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like no vídeo, compartilha com o máximo de pessoas. E se você ainda não estiver inscrito, se inscreva agora no canal. Se você quiser fazer uma visita na nossa igreja, nós ficamos na Avenida João Martins Coelho, 550, próximo ao Giroto, no Santo Antonieta 2. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.